hoje nós vamos tratar daquela que eu chamei de segunda dor da psicologia no SUAS. Eu pontuei aqui que é frequente que o sintoma dessa dor seja o receio de estar fazendo coisa de assistente social, entre aspas, que a linguagem está bem coloquial, mas é assim que essa dor aparece. Acredite, eu também temia isso e eu queria lá em 2008, 2009 que o céu se abrisse e viesse uma voz divina dizendo que a provisão de benefícios, só para citar o exemplo mais frequente, era privativa do assistente social. Só que essa voz não veio, ao contrário, a voz que veio era da lei de regulamentação da profissão de assistente social e o código de ética do serviço social, e estava lá que a avaliação para provisão de benefícios é uma competência, mas não uma atribuição privativa. Na hora eu fiquei triste, fiquei bem triste mesmo. Tudo que eu queria era que fosse privativo de outra profissão. Claro que eu não tinha entendido o que eu coloquei lá no vídeo anterior, que você pode assistir, lá do psicológico da cesta básica. Mas voltando, por algum motivo, lá na lei da profissão, não colocaram lá nas atribuições privativas do assistente social, colocaram nas competências. O que isso nos diz? Que o legislador, com isso, deixa claro que prover benefícios é uma competência daquela profissão, mas não só dela. Que são coisas bem diferentes, competência e atribuição privativa. Realizar atendimentos, acompanhamento familiar, elaborar o plano de acompanhamento, fazer uma visita domiciliar, promover uma reunião de rede, tudo isso são exemplos de competências de vários profissionais. No nosso caso, de todos os profissionais de nível superior do SUAS, mas não são atribuições privativas de uma ou outra categoria. Ser da competência do psicólogo ou do assistente social não quer dizer que só eles possam fazer aquelas atribuições. Quer dizer que eles são profissionais que podem, que aquilo está na sua esfera de conhecimentos. Diferente disso são as atribuições privativas. Essas sim são da esfera específica, do núcleo de cada conhecimento de cada profissão. Para nós da psicologia, o exemplo mais clássico de atribuição privativa é uma avaliação psicométrica, como a aplicação de um teste validado que mede construtos psicológicos. Por exemplo, aplicar o VISC e o VAIS, que são as escalas Wechsler de inteligência, para crianças e para pessoas adultas. O VISC e o VAIS são os instrumentos mais completos que eu conheço para medir o QI e classificar déficit cognitivo. E a aplicação deles é privativa de psicólogos, assim como de testes projetivos de personalidade, como o Rocha, o Zulliger. Então, o primeiro ponto é esse. Competência é diferente de atribuição privativa. O segundo ponto é que aqui temos uma discussão bem interessante sobre dois outros conceitos, elaborados pelo Gastão Wagner de Souza Campos, lá em 97, que são os conceitos de campo e núcleo. Esses dois conceitos ferramenta estabelecem uma compreensão de que existem atribuições específicas de determinada categoria profissional, que o Campos chama de núcleo de competência e responsabilidade, e demandas que extrapolam as atribuições específicas, que o autor chama de campo de competência e responsabilidade. Então, o núcleo, ele diz respeito aos elementos de singularidade que definem a identidade daquela profissão, daquela especialidade. O núcleo é formado com base em disciplinas específicas estudadas na graduação, orientações do conselho profissional, atribuições privativas na lei de regulamentação da profissão. Então, podemos pensar que o serviço social, a medicina, a psicologia, a engenharia são núcleos de competências. Já o campo, ele é formado por responsabilidades e saberes comuns a várias profissões ou especialidades. Ele se refere a um espaço de atuação com limites imprecisos, onde cada disciplina ou profissão busca cumprir suas tarefas teóricas e práticas, contribuindo com aquela equipe. As atividades ligadas ao campo são essencialmente interdisciplinares e requerem elevado grau de interprofissionalidade. Então podemos pensar a saúde, a assistência social, o meio ambiente como campos. A constituição e a finalidade de cada serviço vão determinar qual
qual é o maior ou menor grau de ações de campo ou de ações de núcleo. Por exemplo, numa UTI, se tende a ter uma predominância das ações ligadas aos núcleos. Vamos dizer que a pessoa está lá na UTI, acidentada, respirando nos aparelhos, traqueostomizada, e tem lá o intensivista, o fonoaudiólogo, o pneumologista, o enfermeiro, o cirurgião que operou a pessoa, enfim, vários núcleos de saber. Diferente disso, vamos pensar uma equipe de estratégia de saúde da família, lá na comunidade, que tende a ter ações mais ligadas ao campo, que é o campo da saúde coletiva. Então, esses conceitos, núcleo e campo, permitem olhar ao mesmo tempo as especificidades de cada categoria profissional, ou seja, o seu núcleo, e também pensar nas articulações dessa categoria dentro de espaços mais amplos, que extrapolam a fronteira do núcleo. E esses espaços mais amplos são os campos. Entender isso nos ajuda a superar os impasses que acontecem quando ficam difusas as fronteiras entre as categorias profissionais, por exemplo, da psicologia e do serviço social. A provisão de benefícios eventuais, o atendimento, o acompanhamento, a elaboração do PAF, a visita domiciliar, todas essas elas são demandas que pertencem ao campo da assistência social, mas elas não pertencem ao núcleo do serviço social, ao núcleo da psicologia, no sentido de serem privativas. Só que não ser contemplada pelos núcleos das profissões, não estar escrita lá nas atribuições privativas, não torna essas ações desnecessárias ou menos importantes, já que elas existem, elas fazem parte daquele campo da assistência social. É como se o campo exigisse de nós coisas maiores que extrapolam o privativo de cada profissão, meio que naquela ideia de que o todo é maior que a soma das partes. Vejam, um profissional de psicologia, de serviço social ou de medicina vai sempre levar o olhar do seu núcleo de competência para onde ele for, mas ao interagir em campos de competência, ele vai fazer parte de uma equipe interprofissional. Um psicólogo sempre vai ser um psicólogo, seja atuando na saúde, na educação, na assistência social, nas empresas e organizações, porque ele carrega um núcleo de competências que tem a ver com as disciplinas específicas que ele aprendeu, com os regramentos do Conselho Federal, com o que está na lei de regulamentação. A mesma coisa os colegas do serviço social. Então, ele deve sempre buscar utilizar o que ele estudou na sua formação, mas utilizar nesse campo em que ele está. Por exemplo, eu posso ser uma psicóloga que sabe aplicar o VISC, mas isso não é pertinente no campo da assistência social, pois pertence ao campo da saúde, embora esteja no meu núcleo de competência. Eu posso fazer um tipo de perícia criminal muito específica, chamada autópsia psicológica de suicídio. Eu dava aula desse tipo de perícia, inclusive, Ana. Mas ela não é pertinente para o campo da assistência social. Ela pertence ao campo da psicologia jurídica. Então, a primeira diferença interessante da gente fazer para limpar esse medo de estar invadindo o núcleo da outra profissão é trazer essa diferença entre núcleo e campo. Nós fazemos parte do mesmo campo na assistência social, mas cada um de nós, o psicólogo, o assistente social, carrega o núcleo da sua profissão. Entendendo que o campo geralmente é compartilhado por vários profissionais, ou seja, vários núcleos do saber, vamos ver que o campo é esse território de atuação compartilhada, interdisciplinar. E aí vem mais duas palavrinhas para diferenciar: interdisciplinar e interprofissional. Aqui estamos falando de uma divisão proposta por Damour em 1997 também. Quando usamos o sufixo, a terminação disciplinar, estamos falando de conhecimento, de saber. Já quando usamos o sufixo profissional, estamos nos referindo às práticas, às atividades concretas. Então, quando eu digo interdisciplinar, segundo esse autor, eu estou me referindo à união de vários conhecimentos para explicar fenômenos. Podemos dizer que a violência, a vulnerabilidade, a exclusão social são conceitos que exigem um olhar interdisciplinar, já que várias áreas vão contribuir para explicá-los. No entanto, quando pensamos na equipe e nas suas ações práticas para a solução de problemas reais, estamos falando de ações interprofissionais. Então, eu posso dizer que a assistência social é um campo interdisciplinar em que uma equipe interprofissional desenvolve práticas em conjunto, práticas interprofissionais. Então, interdisciplinaridade é a palavra que se refere a um entendimento teórico de algo utilizando vários saberes.
E interprofissionalidade é a palavra que se refere a como isso se desdobra na prática cotidiana dos trabalhadores, as ações dos vários profissionais, cada um trazendo o seu núcleo de competência. E para fechar, depois de olhar esses conceitos do Damur, a gente volta para o campus, só que dessa vez para 1999, e vamos trazer um último conceitinho. De novo do Gastão Campos, como eu já disse. É o conceito de equipes de referência. Equipes de referência são um modelo tecnoassistencial que favorece a compreensão interdisciplinar dos fenômenos e a colaboração interprofissional para o seu enfrentamento. Esse é um conceito criado para o campo da saúde, já que esse tema, a saúde, enfim, é uma área muito interessante para esse estudo das formas de colaboração profissional. Na saúde, nós temos grande especialização em categorias e procedimentos e, ao mesmo tempo, uma busca por diminuir a fragmentação da abordagem aos pacientes, ou seja, uma busca pela integralidade da atenção. Só de ouvir falar desses conceitos, originalmente lá da saúde, do SUS, em especial equipe de referência, integralidade, você já vai se dando conta de onde isso vem e de que, por analogia, essa lógica também faz parte do desenho do SUS. Compreender isso nos dá mais clareza de que as atividades que fazem parte do campo podem ser partilhadas e a certeza de que a colaboração em uma equipe não implica na perda da identidade daquele profissional, pois ele sempre terá um núcleo de conhecimentos que é específico daquela área. Senão não teríamos por que ter vários profissionais de diferentes saberes nas nossas equipes interprofissionais. Eu espero, colega, que esse vídeo tenha ajudado você a não ficar com medo de estar invadindo o núcleo de competência do serviço social e a compreender que atuar na assistência social, ao atuar na assistência social, nós estamos atuando no campo do saber. Por isso a importância da contribuição de vários profissionais. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!